Bom dia, meu nome é Herman, eu sou estudante da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR, e para a matéria de eletrônica eu estou aqui para resolver um exercício, é o exercício 3 do slide 19, e ele diz que, supondo que os diodos não sejam ideais, com uma queda de tensão de 0,7 volts, calcule todas as correntes em cada resistor e em cada diodo. E daí eu vou passar para a folha para poder resolver o exercício. Bom, passado o exercício do slide para o papel, o primeiro passo na resolução de um circuito com diodos é analisar se esses diodos vão ou não conduzir. Bom, aqui a gente tem uma única fonte de 12 volts e ela que vai afetar o funcionamento de todo o circuito. Seguindo as polaridades dela, a gente teria um positivo aqui, por consequência um negativo aqui. A gente teria um negativo nesse terminal e um positivo nesse terminal por consequência. E seguindo essa polarização, a gente vê que é uma polarização direta e os diodos estariam conduzindo. Uma outra forma de imaginar isso aqui é colocando uma corrente aqui, no sentido que a fonte geraria essa corrente, e a gente vê que ela percorre por aqui e por aqui. E nesse sentido, os diodos estão polarizados diretamente. Como são diodos não ideais, eles vão apresentar uma queda de tensão de V do diodo igual à queda de tensão para um diodo de silício no modelo quase ideal. Então, VD2 é igual a VD1, que vai ser igual a 0,7 volts. Sendo assim, a gente redesenha o circuito e no local que estavam os diodos, a gente coloca fontes de tensões referente às quedas de tensões que esse diodo vai apresentar quando funcionar. Aqui a gente tem um circuito convencional, a gente poderia resolver ele por malha, mas como o exercício dá a dica de realizar por nó, e no caso um super nó, analisando por nó, a gente colocaria um GND aqui, um terra, e teríamos dois nós, nó A e nó B. E como tem uma fonte entre esses dois nós, a gente teria um super nó. Analisando o nó A, a gente vê que a queda de tensão no nó A é a queda de tensão da fonte, de 12 volts. Então, VA seria igual a 12 volts. Passando para o supernó entre A e B, a gente tem VA nesse sentido, a queda de tensão nesse sentido, e VB eu supus que estivesse nesse sentido. Daqui a gente consegue tirar que VB mais 0,7 é igual a VA. Isolando os termos, a gente tem que VB é igual a VA menos 0,7. Colocando em valores, ficaria 12 menos 0,7, obtendo assim uma tensão de VB de 11,3 volts. Visto que nós já temos tensão VA e tensão VB, a gente pode parar por aqui a análise do supernó. E com essas tensões fica bem simples descobrir as correntes em alguns lugares. Por exemplo, no resistor de 6 kΩ, no resistor de 2,8 kΩ e nesse resistor de 1,4 kΩ. Para o resistor de 1,4 kΩ, a gente tem a tensão no diodo 1, que está em paralelo com esse resistor, dividido pela sua resistência, o que resulta numa corrente de 0,5 mA. Para o diodo de 6 kΩ, a gente tem VA em cima dele, então a gente tem VA dividido por 6 vezes 10 a terceira, que é a sua resistência, o que resulta numa corrente de 2 mA. Para o resistor de 2,8 kΩ, a gente tem VB em cima dele, dividido pela sua resistência. Então a gente tem 11,3 sobre 2,8 vezes 10 a terceira, é igual a 4,035 mA. Bom, determinadas as correntes mais simples de encontrar aqui, as três, a gente pode encontrar essa corrente no diodo 2, simplesmente analisando por LKT primeiramente, descobrindo a queda de tensão no diodo, e posteriormente, sabendo a queda de tensão e a resistência, a gente acha a corrente. A gente tem um VB para cá, e tem uma queda de tensão no diodo para cá. Então a tensão em cima desse resistor vai ser igual a VB menos a queda de tensão do diodo. Então a corrente em cima dele será 11,3, que é VB, menos 0,7 do diodo, dividido pela sua resistência. E com isso a gente encontra uma corrente de 10,6 mA. O próximo passo é determinar a última corrente que falta para a gente, que é a corrente no diodo 1. Fazendo uma análise por lei de Kirchhoff das correntes no ponto B, a gente vê que a corrente do diodo 1 mais a corrente do diodo do resistor de 1,4 kΩ menos essa corrente de 2,8 kΩ menos a corrente do diodo 2 é igual a zero.
Com isso, a gente consegue escrever a corrente do diodo 2 em termos daquelas outras correntes. Então, a corrente do diodo 1 é igual à corrente de 2,8K mais a corrente do diodo 2 menos a corrente de 1,4 kΩ. Somando essas correntes, a gente tem 10,6 mA mais 4,035 menos meio mA. Sendo assim, a gente obtém uma corrente de 14,135 mA. Com isso, a gente obtém todas as correntes que foram solicitadas pelo exercício e finalizamos ele por aqui mesmo. Eu agradeço pela atenção e é isso.